Então, a gestalterapia, para mim, ela tem... Qual é o diferencial básico entre a gestalterapia e outras psicoterapias? Quando perguntam, né? Primeiro que quando as pessoas... Eu estava organizando agora o congresso e as pessoas perguntavam do que é esse... O que é isso? Né? O que é essa psicologia? E a coisa mais complicada da gente dizer é o que é gestalterapia, né? Ninguém sabe direito o que é isso. E então uma das maneiras que eu gosto primeiro de pensar para mim sobre o que é gestalterapia é pensar naquilo que o Fritz Perls fez. Como ele usou todo o gênio criativo dele. Ele usou todo o gênio criativo dele para fazer, né, aquilo que hoje a neurociência tem demonstrado, que é mostrar que, na verdade, o nosso cérebro pensante tem muito pouco a ver para a resolução de questões que nos dizem respeito em relação à nossa história passada, que não foi bem, de alguma forma, processada, que a gente teve dificuldade em resolver, né? Tem algumas coisas que a gente faz e que a gente não gostaria de continuar fazendo e a gente continua fazendo, né? São aquelas pessoas, por exemplo, que quando se veem estão de novo metidas num relacionamento destrutivo, né? O que faz com que você continue insistentemente em lugares onde você sabe que você não é bem aceita? Na verdade, o que está acontecendo aí, né? Eu estou repetindo um padrão onde a minha cabeça já sabe, né? A minha cabeça sabe que eu não tenho que estar ali. A minha cabeça sabe que eu não tenho que fazer aquilo ali. Mas o que acontece? Quando eu vejo, eu estou de novo dançando a mesma valsa, com parceiros parecidos, com ambientes parecidos, e muitas vezes, né, um conselho, né, qualquer incentivo vai fazer com que você se dê conta do que você está fazendo. Mas entre se dar conta do que está fazendo, do que a gente está fazendo, e realmente mudar o comportamento, tem uma distância muito grande, né? Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que, na verdade, uma terapia cognitiva, ela tem algumas limitações, né? Então, muitas vezes, quando um paciente chega para a terapia, ele vem com uma história que ele contou a respeito de si mesmo, né? Então, qual a história que ele contou? Ele, ao longo da existência dele, ele foi inventando uma história para ele, né? E nessa história, por exemplo, ele é aquela pessoa legal, que perdoa todo mundo, que gosta de fazer bem para os outros e que parará, tal. Essa é uma história que ele se conta e, na verdade, né, se ele tivesse tão convencido muitas vezes das histórias que eles estão se contando, eles não viriam para uma terapia, como por exemplo as pessoas chegam decididas que querem terminar um casamento. E daí quando a pessoa chega decidida para terminar um casamento, eu digo, olha, eu não acredito muito na tua decisão, porque se você tivesse decidido a terminar teu casamento, você não estaria aqui. Então a gente precisa de alguma forma conhecer a parte que te trouxe até aqui, porque se a parte que realmente tivesse certeza que quer se separar, estivesse totalmente convencida, você não estaria aqui. Então, acessar e eu costumo dizer que, na verdade, quem fala muito disso é o Cláudio Naranjo, né? Por influência do Fritz, ele foi parceiro do Fritz, ele foi discípulo e parceiro do Fritz, e ele fala, a partir do eu dominado e eu dominador, ele vai dizer que nós não temos somente esses sub-eus, né? Ele vai falar nos sub-eus. Eu costumo dizer muitas vezes que uma das metáforas boas para representar a gente, né, para nos representar, como se a gente estivesse diante, né, como se a gente tivesse uma grande mesa de uma organização, de uma instituição com muitos acionistas, vários acionistas. E normalmente o acionista, né, ou aquele que tem mais poder, é aquele que chegou primeiro, não é verdade?
é aquele que veio primeiro. Então, dentro de nós nos habitam a criança que a gente foi um dia, o adolescente que a gente foi um dia, o filho que a gente foi, o irmão que a gente foi, o estudante que a gente foi, aí vem o aluno, aí vem o profissional, aí vem todos esses sub-eus, a minha parte que vai para a igreja, todos esses eus nos habitam. E qual é em que momento a gente vai ter uma resposta boa? Em que momento a gente vai ter uma resposta que, sabe assim, aquela resposta que fecha de uma maneira, que fecha a Gestalt, né? Que consegue fazer com que essa Gestalt seja fechada? É aquela resposta que for mais ecológica. Qual é a resposta mais ecológica? A resposta mais ecológica é aquela que contempla grande parte desse sistema, que contempla grande parte dessa instituição, né? Como a gente estava dizendo, nessa mesa oval onde existem todos esses acionistas, né? Então, qual é, né, tipo assim, o esquema básico, né, da Gestalt é assim: nós somos, né, o Fritz foi o primeiro a abolir a teoria do instinto. Ele dizia que nós somos um organismo, que fazemos trocas no ambiente e que quanto mais significativas essas trocas, mais nutridos nós estamos, né? Através das nossas fronteiras, nós vamos fazendo contato. A palavra contato é uma palavra forte para Gestalt. Nós fazemos contato e nesse contato nós nos nutrimos, né? Como é que a gente vai fazer? Com o que a gente faz contato? A gente faz um contato a partir da nossa necessidade. Por exemplo, agora eu estou sentindo a minha boca seca, né? Então eu tive uma excitação que veio de dentro de mim, né? A minha boca ficou seca. Eu dei um nome para essa sensação se tornou uma figura, né? Agora, com essa figura feita, o que eu faço? Eu mobilizo a energia, eu penso, a água está aqui. Eu mobilizo, né? Eu pego, né? Pego a água, tomo a água, foi um bom contato, né? A água entrou em mim, pronto. A sede já não faz parte mais, ela já não é mais figura para mim, ela já retrocedeu. Agora eu já estou em homeostase em relação à sede e estou aqui com vocês, né? Agora pense, essa é uma necessidade básica. Pensa que nós somos um organismo o tempo inteiro com muitas necessidades. O que acontece no nosso processo? Como que a gente vai perdendo a capacidade de reconhecer as nossas necessidades? O processo de socialização que acontece via de regra de 1 a 7 anos, esse processo vai fazendo com que, de alguma maneira, a gente vai perdendo a capacidade de entender quais são as necessidades, né? Eu tenho um slidezinho, eu não sei se vou conseguir achar, espera aí. Não, vai estar só aqui, não vai estar aqui, vai estar... Na verdade, é assim, imagine, né, que nós nascemos potencialmente com capacidade para ver, com capacidade para ouvir, com capacidade para falar, com capacidade para sentir, com capacidade para se excitar. Tudo isso acontece para a gente, tudo isso está disponível para a gente fazer contato com o mundo, não é verdade? Né? Agora, como que isso vai sendo habilitado em mim? Como que tudo isso que potencialmente eu tenho vai sendo habilitado em mim, né? Eu preciso de um outro, de um cuidador, que de alguma forma vai mostrar para mim o que eu vejo, né? Vocês já notaram, por exemplo, que tem as crianças, elas fazem muito isso. Elas falam assim: mãe, o rabo do cachorro enrola? Mãe, o sol é vermelho? Mãe, o que a criança tá buscando? Olha,
será que o que eu vejo é real? Né? Então, quando a gente tem bons cuidadores, cuidadores que têm contato com as suas funções, com a função do olhar, com a função do sentir, com a função, esses cuidadores, eles vão de alguma forma fazer com que nós, de alguma forma, habilitemos as nossas funções que potencialmente nos foram dadas. Agora você imagina um cuidador que não tem em si, né, não tem uma capacidade, primeiro, de estar com a criança. Um cuidador que está distraído, um cuidador que está deprimido, um cuidador que está estressado. Como que esse cuidador vai, de alguma forma, habilitar essa criança? Não sei se vocês sabem, o tripé da Gestalt, ele repousa em 3 pilares, né? Atualidade, que é o aqui e agora, responsabilidade, que é habilidade de respostas, não significa responsabilidade no sentido moral, né? E awareness, ou consciência. Esse é o tripé da Gestalt. Tudo o que a gente fizer no sentido de experimentos, fantasia, trabalho com sonhos, tudo que a gente fizer, a gente vai buscar consciência, a gente vai buscar responsabilidade e a gente vai ficar no aqui e no agora. Nós não vamos falar no lá e então. Até o lá e então, ele vai ser falado no aqui e agora. Por que falar no aqui e no agora? Falar no aqui e no agora significa a impossibilidade de eu poder me contar histórias, de eu poder estar dissociado. É diferente quando eu falo, quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 7 anos, então naquela época eu morava com a minha madrasta e ela fazia tudo no passado. A consigna é, imagine-se, fecha os teus olhos, imagine-se com 6, 7 anos, diz para mim como você está vestido, que roupa você tem, como você está, pensa pensa que tamanho tem a tua madrasta, qual a posição que ela está, qual a expressão corporal, qual a expressão que ela tem, né? Como ela está, qual o cenário, que tamanho você tem, que tamanho ela tem. Então, é o lá e então, trazido no aqui e agora, para que agora eu reviva e eu não me conte mais histórias, né? Então, todo o trabalho do Peirce foi nesse sentido, foi no sentido de você, né, falar no aqui e no agora, porque quando eu falo no aqui e no agora, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar também as minhas emoções. Porque como eu estava falando para vocês, né, o que acontece? Nós nascemos potencialmente com um aparato sensório, motor, para fazer frente à nossa realidade. Quando o meu olho, né, por exemplo, eu sou criança e chego para minha mãe e falo, mãe, você estava chorando, né? Não, eu não estava chorando, não me enche o saco. Opa, meu olho não serve. O que eu faço? Eu jogo meu olho fora. Mãe, você viu que cheiro esquisito tinha aquele homem? Você não sabe que pode falar essas coisas perto de visita? Eu jogo meu nariz fora. Mãe, eu vi aquele homem falando que era para eu tomar no cu. Eu garanto que você ficou espiando atrás da porta porque você faz isso. Meu ouvido não serve. Então, à medida que eu jogo meu olho, eu jogo meu ouvido, eu jogo a minha boca, né? Porque eu não posso falar, eu não posso ouvir, e eu começo a me tocar. E daí a mãe abre a porta e fala, sabia? E quando eu estou falando isso, eu estou falando de coisas que eu ouvi. Sabia? Você tem jeito mesmo de ser sem vergonha. Fica pegando onde não deve. Então o que eu faço? Eu jogo meu sexo fora. E quando eu vou, né? Então eu vou ficando sem olho, sem... Aonde tem um olho, aonde teria um olho, aonde teria uma orelha, aonde teria uma boca, aonde teria um sexo, né? E se eu começo a bater, porque é a linguagem que eu tenho de 2 a 3 anos, se eu começo a chutar e eu começo a ouvir que eu não posso, eu jogo minha mão, eu jogo meu pé e eu vou ficando
despossuída, eu vou alienando, né? E o Fritz vai falar muito na alienação.